Estamos aqui em mais um debate-papo. Hoje teremos conosco o nosso amigo Márcio Coraiola, o apóstolo Coraiola, que estará compartilhando algo de Deus para abençoar as nossas vidas. Aí está o Coraiola. E aí, Tudo tá me ouvindo bom? bem? Tudo bem, tudo bem. Graças a Deus. E como é que está aí? Você não está em Palmas, né? Você está em outro Não, lugar. aprove a Deus me trazer para Lucena, no lado de João Pessoa. Ah, que maravilha, maravilha. É praia aí, né? Na verdade, eu e a Marili, nós tínhamos um sonho, né? Nós tínhamos um terreno há 20 anos na beira do mar. Que E coisa. tínhamos um sonho de um dia construir na beira do mar uma praia, uma casa e tal. E daí eu dei a Bem, você ideia. ainda não chegou ao ponto de construir uma praia, né? É, daí eu dei uma ideia para ela. Eu digo, eu acho que uma casa é muito complexa para a gente ter longe de casa, mas que tal a gente construir uma casa de container? E daí Uhum. nós decidimos fazer uma casa de container e aqui estamos. Que benção, que E, benção. e Mas, Coraiola, viemos passar sim. quarentena aqui. Então vocês estão na quarentena, mas estão numa boa quarentena, digamos assim, né? Uma boa quarentena. Coraiola, uma boa quarentena. Você tem um ministério chamado Servo da Orelha Furada. É assim que é conhecido por muitos no Brasil e no exterior. Mas para que as pessoas até compreendam por que essa escolha, esse nome, que é um nome assim que a pessoa logo pergunta, mas o que significa isso? Servo da Orelha Furada. Foi o seguinte, quando eu me converti, você está me ouvindo bem, né? Tô te ouvindo bem. Quando eu me converti, 6 meses após a minha conversão, eu estava em um retiro e um pastor começou a pregar a passagem de Deuteronômio, capítulo 15, de 12 em diante, o servo da orelha furada. E em um Sim, determinado momento da pregação, o Senhor falou comigo: eu não te chamei para ser apenas um crente, eu te chamei para ser um servo da orelha furada. Aquele que, por amor ao seu Senhor, abandona até a própria liberdade para fazer a vontade do Senhor, porque o ama. E naquela noite eu fiz um pacto com Deus que eu seria um servo da orelha furada. E abandonei tudo, abandonei minha profissão, meus sonhos, minhas vontades, enfim, tudo, e passei a viver uma vida de servo da orelha furada. Depois, quando foi para a interessante. gente ter o ministério, qual o nome que eu vou dar pro ministério? A coisa que mais me identificava como ministério era o servo da orelha furada. Uma pregação que eu faço há muito tempo e que é, na verdade, o relato e o testemunho da minha vida. Então, por isso que o ministério se chama Servo da Orelha Furada, porque eu tenho um pacto com Deus de servo da orelha furada. Muito interessante. E a partir disso, eu sei que várias coisas se desenvolveram no seu ministério, assim como a torre de oração, a escola do sobrenatural. E a escola do sobrenatural? Como é que ela surge? Porque ela surge dentro desse contexto todo. É, na verdade, o servo da orelha furada passou a ser a entidade que administra os seminários pessoais, meu, e também a rede Certo. apostólica, que nós temos várias pessoas ligadas a nós como filhos espirituais. Uhum. Mas
chegou um determinado momento do ministério, do próprio servo da orelha furada, que eu vi que havia uma necessidade de eu passar mais, que a gente não consegue passar no seminário, mais sobre o meu estilo de vida, andar no sobrenatural. Então, qual nome dá para uma escola dessa? Escola do Sobrenatural. Então, como eu sou muito usado por Deus nessas áreas de milagres, de sobrenatural, e o objetivo da escola era ensinar como as pessoas caminhar desta maneira, então foi daí que nós criamos, há 15 anos atrás, mais ou menos, a Escola do Sobrenatural, e que você está com a gente desde o início lá na Escola do Eu estou há Sobrenatural. bastante tempo. E já passaram mais de 500 pessoas por essa escola. Tremendo, tremendo. E dentro dali surgiu aquela visão de fazer também a torre, né? A torre do sobrenatural, a torre de oração, que é algo que você consegue envolver vários ministérios. Como é que é esse trabalho? Aloísio, eu estava no momento do ministério, assim, em 2010, agenda para todo lado, e voo das águias, você lembra bem, muitas coisas. Me lembro. E daí Deus me pediu um determinado momento seguinte, me perguntou o seguinte: você me ama? Eu digo, claro, Senhor, eu abri mão de tudo. Ele disse, não, você abriu mão há 10 anos atrás. Eu estou te perguntando se você me ama hoje. E abriria a mão da minha agenda, eu abriria a mão da sua agenda, da igreja, do ministério, da rede, de tudo, e ficaria 1 ano comigo. Daí eu disse que sim, fui falar com a Marili, que Deus estava me pedindo um ano sabático, e nós fomos para Israel. Com a nossa volta de Israel, é que Deus me pediu a construção da Casa do Sobrenatural e da Torre da Casa do Sobrenatural, que nós mantemos 24 horas por dia aberta, com pessoas intercedendo, e é uma intercessão de unidade, onde nós envolvemos vários ministérios, e hoje a Torre ela se tornou um núcleo de intercessão, de ligação internacional, né? Não só de Palmas, não só do Brasil, mas ela está envolvida com vários movimentos de oração no mundo inteiro. Que maravilha, que maravilha. E dentro de tudo isso, eu até tinha falado com você antes que eu vejo muito em todas essas coisas aquele que virou até um livro seu, né? Que é esse altar secreto, essa tua experiência em que você tem ensinado as pessoas do segredo daqueles 2 altares e do altar secreto na vida, de buscar a Deus de uma forma especial. Até você tem um testemunho, espero que se você puder contá-lo, um testemunho muito interessante do seu início de consagração, do seu lugar ali em Palmas, os seus desafios de oração, né? Fale-nos um pouco disso, que é, para mim, uma das coisas mais importantes e talvez mais necessárias hoje em dia. Porque se existe uma coisa que a igreja agora está sendo chamada a fazer, é buscar o altar secreto. É verdade. E como é que surge isso na sua vida? Como é que e como se desenvolveu isso aí? Vamos estender bem aí, porque esse é que é o âmago, que é o cerne de tudo. Olha, Aloísio, eu era do Paraná, morava em Guaíra, na fronteira com o Paraguai, me converti lá, fazia parte de uma igreja muito pequena na minha cidade, que só tinha 15 pessoas, e em um determinado momento decidimos mudar de Guaíra e vir morar em Palmas. Chegando em Palmas, eu comecei uma atividade muito forte como advogado, trabalhando e tal.
E em um determinado dia, Deus disse assim: eu não quero mais só o dízimo do seu dinheiro, eu quero o dízimo do seu tempo. Então, Interessante. eu comecei a definir uma coisa: eu tenho que dar 3 dias por mês na presença de Deus. Eu daí falei com a Marili e disse: eu não posso dar a sobra, eu vou dar dias importantes. Então, na quarta-feira à noite, eu subi o monte e descia no sábado à noite. E assim eu dizimava 3 dias por mês em cima do monte. Agora, uma pergunta. Esse monte, para que as pessoas que não sabem, é o mesmo monte que eu conheci, é aquela região ali onde há o jejum da Escola do Não, Sobrenatural? o monte onde Não? nós fazemos o jejum do sobrenatural fica bem perto de Palmas por uma questão de Sim. transporte, de sinal de celular e etc. Esse monte que eu ia é em um povoado que tem em Palmas, em uma região de serra que se chama Taquarussu. O monte se chama Então é Pedronópolis. longe. É mais ou Então é menos, longe. dá uns 40 quilômetros da minha casa. Uau! Então, eu ia, estacionava meu carro no pé do monte, subia sozinho com tudo. E era barraca, e era lona, e era água, e era livros, e Bíblia, e até som e tal. E lá eu ficava 3 dias, e ali eu aprendi com Deus, nesse altar secreto, que ali se tornou meu altar secreto inicial. Eu aprendi a repreender tempestades, eu aprendi muitas coisas com o Senhor de sobrenatural, como ter comandamentos sobre a natureza, animais e etc., né? Porque é muito comum no meu ministério vir um enxame de abelha assim, eu mandar parar e o enxame se desvia e etc. Mas aonde eu aprendi? Aprendi no altar secreto. Aprendi a ouvir a Deus no altar secreto, neste lugar, quando eu comecei a dizimar o meu tempo. E nesse tempo foi que o Senhor falou comigo para eu começar um ato profético na cidade, de caminhar durante 7 anos, caminhar a pé e descalço por todas as ruas da cidade, porque ele tornaria Palmas um expoente do Evangelho, uma capital do Evangelho. E realmente eu fiz isso, né? 7 anos seguidos. Nós andamos rua por rua, descalço, a pé. E hoje Palmas é o que você conhece, né? Sim. 55% do povo é evangélico e mudou muitas coisas até na cultura da cidade, e tudo começou em cima deste monte. Agora, esses 3 dias não era só de intimidade, também eram momentos de jejum. Só que a parte de jejum você teve uma participação importante na minha vida, né, Luiz? Uhum. Você, para quem não sabe, o muito conhecido de vocês, o pastor Aloysio, que na verdade ele é apóstolo Aloysio, ele quase não usa o apóstolo. O apóstolo Aloysio foi o primeiro pregador que eu levei na nossa igreja de fora. Isso é E, verdade. A gente já se e, conhece há um bom tempo. e agora eu quero revelar algo que poucas pessoas sabem. Quando terminou o primeiro culto, que ele estava lá, ele chegou para mim e disse: olha, Coraiola, não é fácil pregar nesse altar. Existe muita força contrária e não é do diabo. É de inveja, é de palavras contrárias, enfim. E eu aprendi uma questão. Você tem que fazer 2 coisas. Primeira, quem abençoa será abençoado. Então eu quero te sugerir a gente ungir nesta madrugada as portas das igrejas da cidade, profetizar e abençoar todas as igrejas da cidade. E a segunda coisa,
eu, se fosse você, eu faria um jejum de 40 dias. E foi assim Foi que nós mesmo. fizemos. Naquela madrugada, eu e você fomos porta por porta, igreja por igreja, ungindo, profetizando e abençoando cada igreja. E eu entrei num jejum de 40 dias. Foi o meu primeiro jejum de 40 dias e o jejum entrou na minha vida. Foi daí que eu É, compreendi, que Mateus 6 é importantíssimo para quem quer viver a lei dos dois altares. Inclusive está aqui, claro. ó, para quem É o que o teu Aloysio está livro. falando se tornou livro, né? A lei dos dois altares. Inclusive, Aloysio, se você me permitir, aqueles que À quiserem vontade. aqueles que quiserem comprar esse livro, é só entrar no nosso WhatsApp 63 981 11 8945. Eu vou repetir. 63 é o código, 981 11 8945, e eu estarei passando o link que você pode comprar e daí eu te envio pelo correio. Então aqui está a lei dos dois altares. O altar que está baseado naquela passagem bíblica de Josué, que Deus mandou Josué construir dois altares, um na beira do rio, um dentro do rio e um na beira do rio, nas margens. E eu tinha um questionamento muito grande. Para que construir um altar dentro da água? E com o passar do tempo tive a revelação. É o único altar que é construído por uma pessoa e só duas pessoas sabem que ele existe. Você que construiu e a quem se construiu. E o altar na beira, que é o altar público. Então nós temos o altar secreto e o altar público. A ressonância do altar público vem do altar secreto. E o altar secreto, ele é formado por três bases fundamentais. Primeiro, intimidade, Mateus 6, né? Entra no teu quarto e ali Fecha você a tua tem o quê? porta. Você tem a revelação não só de Deus, você tem a revelação de um pai. Porque a Bíblia diz que, não diz E o assim, teu e pai, Deus que vê no secreto. Ele fala o quê? E o pai que te vê no secreto te recompensará em amém. algumas traduções, recompensará publicamente, que é o altar secreto, dando a ressonância no altar público. E daí, em Ou Mateus seja, seis você está dezoito falando algo muito interessante. Você está falando, você luta, pede no secreto, né, no privado, mas Deus te responde no público. Deus te responde exatamente, para que todos vejam a resposta, para que Ele seja glorificado. Muito bom isso, exatamente. muito bom mesmo. Este é o segredo de Davi. As pessoas passa quase despercebido, porque isso é um estilo de vida, Luísio. Claro. Todo mundo vive da misericórdia de Deus. Sejam crentes, sejam não crentes, todos vivem da misericórdia. Mas a Bíblia fala de algo, que eu tenho direito a uma recompensa se eu tenho uma intimidade com o Pai. Aleluia. Qual é a diferença da misericórdia para a recompensa? A misericórdia, você tem um direito não merecido. Quer dizer, você recebe Claro. sem merecer. E a recompensa é um direito adquirido. A promessa que Deus tem em Mateus 6, 6 em diante
é que você não vai mais viver só da misericórdia, mas você passa a viver também da recompensa. Daí você vai para o Mateus 6. E é uma coisa a mais. É o plus de Deus. É, É o plus de Deus. Muito bom isso. E daí, em Mateus 6,18, ele fala em um aspecto tremendo. Fala do jejum, que faz parte também da lei dos 2 altares. Porque ele diz Claro. que tudo que fizeres no secreto, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, 2 peças fundamentais é o quê? Primeiro, a intimidade com Deus. Segundo, o jejum. Isto gera o quê? Recompensa. E a terceira coluna importante dessa lei é a fé. Porque sem fé você não consegue, na verdade, interagir no altar secreto e no altar público, né? E com essa experiência... Se for feito sem fé, inclusive, é em vão, porque tudo que você faz vira pecado, porque tudo que é feito sem fé é pecado. Né? Pecado. Então, quer dizer, jejuar sem fé, orar sem fé. Às vezes a gente pensa no pecado só nas situações grosseiras, mas a falta de fé é perigosíssima, realmente. É um elemento essencial, como você está falando. Para você fazer um jejum de 40 dias, você precisa ter fé. Eu sei. Para você fazer um jejum de 21 dias, precisa ter fé. Para você fazer um jejum de 3 dias, precisa ter fé. Mas para você se fechar em um quarto, para falar com Deus que você não vê, muitas vezes você não ouve nada e continua na presença dele, tem que ter fé. Então, esses são elementos fundamentais para que você tenha uma vida do quê? De recompensa. Então, o que aconteceu? A partir daquele jejum, Aloysio, que você me falou de 40 dias, o jejum passou a ser uma prática constante na minha vida. Para você ter uma ideia, eu comecei a fazer jejuns de 40, de 21, 7 dias sem água e sem comida. E foi um jejum específico. É sobrenatural. Foi um jejum específico que eu fiz. 7 dias vendado. Eu tive uma experiência no jejum de 7 dias vendado, Aloysio, que é uma coisa isso eu não sabia. Porque, além de você fazer aqueles 7 dias de venda, você aprende o que é viver na dependência de Deus. Porque os olhos nos ajudam muito. Mas se você tirar os olhos, você vira dependente. Então, eu tinha que ir no supermercado, no braço da Marili, no carro a Marili ia dirigindo, eu ia no lado. Para pregar na igreja, alguém tinha que ler o texto para eu pregar. Que coisa louca! Então, eu aprendi na prática o que é viver na dependência de Deus. E daí Deus me levou, em 2009, fazer 180 dias de jejum. 2010, mas esses 180 foram como? Como que você jejuou? Todo mês eu fazia 21 dias. Entendeu? Tipo um jejum de Daniel? Ou... Não, jejum absoluto, só com água. 21 dias. Por mês. Tá, entendi. Uma vez ao mês. Isso. Em 2010, eu fiz 210 dias de jejum. 21 dias durante 10 meses. Foi quando Deus me chamou para um ano sabático. Um ano na dependência de Deus. Vamos dizer, ao coroar desse jejum, você teve o seu ano sabático, que foi em Israel. Né? Eu sei que quando você foi lá, né, muitos amigos e tal, todo mundo disse, não, eu vou lá te ver,
vou lá me encontrar. E você perguntou para mim, e você, Luiz, não vai lá? Eu disse assim, ó, só se Deus pagar a minha passagem. E foi exatamente o que aconteceu. E né? foi o único que Quase foi. no final. Fui o único que fui. Eu botei Deus no meio, então eu acabei sendo o único que fui lá. Fui eu e Luciana, e estivemos junto de você em Marili durante 5 dias. Foi minha primeira vez em Israel, e nós tivemos várias experiências bem estranhas, né, Corel? Experiências diferentes. Eu acho, Aloysio, que aqueles que estão com a gente aqui nas lives, elas merecem ouvir algo que nós passamos juntos. Porque quando uma pessoa fala, as pessoas dizem, mas será que é verdade? Mas agora estamos... Mas quando dois falam, né? Exatamente. Pessoal, nós estamos chegando do norte de Israel em um carro, eu, Aloysio na frente, Luciane e Marili atrás. E eu ainda falei para o Aloysio, está vendo esses prédios que estão aí à frente? Nós vamos passar por Tel Aviv. Tá bom. E daí nós nos desligamos, começamos a conversar. Dali a pouco eu olho para um lado, olho para o outro, digo, ué, mas aonde eu estou? Quando eu vejo, eu estou na entrada de Rishon LeZion, que é já na estrada para Jerusalém. Perguntei para Marili, nós passamos pelo shopping tal? Ela disse, eu não vi. Nós passamos por tal lugar? Ela disse, eu não vi. Nós passamos pelo aeroporto de Tel Aviv? Ela disse, eu também não vi. O que aconteceu? Pode falar, Luiz. Nós fomos literalmente arrebatados. Né? O carro inteiro. Nós fomos, quando nós fomos olhar depois no mapa, era impossível de onde a gente estava chegar aonde chegamos. Nós fomos transladados aproximadamente 50 quilômetros. Exatamente. O porquê Deus fez isso, acho que só na eternidade que a gente vai saber. De alguma coisa, Deus nos salvou. Foi tão interessante aquela ida. Aloysio, eu não conheço Israel de ouvir falar. Eu conheço Israel. Claro. Eu sei. Você viveu um ano. Eu sei que para chegar aonde nós chegamos, tinha que passar por todo esse caminho. E nós não passamos por nada disso. Simplesmente é como se a gente estivesse num lugar e fomos levados para outro. Tivemos uma experiência sobrenatural. Mas não foi só isso. Uma coisa também que foi muito interessante foi naquelas sinagogas junto ao Muro das Lamentações, quando nós fomos lá, eu e você, que é separado, né, o lado das mulheres, o lado dos homens, nós estivemos lá, e no muro sempre é um lugar emocionante da pessoa estar, né? Mas quando nós entramos, e as pessoas talvez não saibam, no lado tem os lugares que são várias sinagogas que se encontram ali e tudo mais. E eu são entro 3 sinagogas no muro. São 3 sinagogas, né? Que eu entro com você lá e eu disse, Coraiola, eu já tive aqui. E o Coraiola disse, não, você é a primeira vez que está aqui em Israel e primeira vez em Jerusalém. Eu disse, mas eu já tive aqui. Eu não sabia se era um sonho, se era uma visão, uma experiência que eu tive antes de ir, e que eu estava naquele local, né? Eu disse, se seguir em frente, vai virar à direita, vai ter uma abertura, vai ter um armário com livros antigos e tudo mais, isso, aquilo. E lá vai o Coraiola e volta, e nós nos alegramos, porque sem caminhar para dentro, Deus já nos tinha levado ali. Então, quer dizer, foram experiências riquíssimas. Mas eu acho que a experiência mais tremenda que você teve
foi entrando na sinagoga do túmulo de Davi. Foi sim. Foi algo muito interessante. Você havia me falado dessa sinagoga, né? E eu Porque queria conhecer. Fica embaixo do cenáculo. Então, Exato. Isso é um lugar quase obrigatório da gente passar, né? Então, E quando chegamos lá, foi tremendo. Foi, porque a sinagoga estava aberta. A Louisiana e Marili, como boas brasileiras, Coraiola estava estacionando o carro, né? Mas Louisiana e Marili entraram direto. E eu, como esse meu jeito de ser, que não é muito típico, eu fico do lado de fora. E um homem zarrão, que eu batia mais ou menos no peito dele, né, chegou para mim, imenso, muito forte, uma voz muito sonora, e ele disse para mim assim: você não vai entrar? Né? Aí eu disse: não, eu não faço parte do grupo que está entrando. E ele me perguntou: você é judeu? Eu disse: não, infelizmente eu não sou. Também procurei ser simpático, né? E ele disse: então, você é meu convidado, você vai entrar. Ele me levou para dentro, pegou um daquele kippah, botou na minha cabeça, eu entrei e tive realmente uma experiência muito forte ali, muito forte ali. Quando nós saímos, você ainda não tinha chegado, né? Quando nós saímos, ele disse para mim, Luciano e Marili, assim: eu vou levá-los a um lugar, e aí ele disse em português, né? O lugar da Santa Ceia. Aí eu achei estranho aquilo, que foi uma frase praticamente em português. Nos levou ali também, maravilhoso tudo. Foi quando você chegou, e ele já não estava mais ali. Então você mesmo falou, a Marili falou, que há o costume, né, da gente ofertar, abençoar, é uma pessoa que faz isso com a gente, e nós fomos até a sinagoga. Aí você conversou, inclusive, com as pessoas que estavam fechando a sinagoga, né, passando ali o cadeado, e nós falamos que não, um homem assim, tal, e eu imaginava um segurança da sinagoga, né, porque era um baita homão, né, e eu disse: nós queríamos falar com ele e tal. Um olhou para o outro, virou para nós dois, né, Coraiola, e disse: mas não tem ninguém aqui com essa descrição. Então, você chegou para mim e disse: olha, você está sendo recebido por anjos. E eu realmente falei: meu Deus, era um anjo mesmo, era um anjo que nos recebeu ali. Foi algo tremendo. Aloysio, quando a gente fala isso dos anjos, o pessoal se assusta. Mas essa era a igreja primitiva, ela convivia com os anjos como a gente convive assim. Gente tirou tá Pedro, junto, né? Conversando e etc. E as pessoas hoje, na igreja atual, essa história de anjos é algo sobrenatural, é algo que... E o que antes era muito normal, né? Eu queria que você contasse, aproveitando, a experiência que você teve com o anjo da morte no hospital, Aloysio. Porque eu soube até que eu soube até que o Subirá também andou falando disso, né? Foi uma experiência porque isso aí é importante, não é pela experiência com os anjos, porque isso qualquer um pode ter. Mas o mais importante é o que você falou para o anjo na questão da palavra. Aquele que honra pai e mãe. Esse princípio que foi tremendo. Esse princípio. Então, conta para nós. Para que as pessoas até possam entender, eu tinha tido uma trombose, depois de descobrir que eu tenho uma mutação genética que vem da Escandinávia, eu descendo de escandinavos, que propicia a formação de trombos. Então, nós tínhamos passado por essa situação, e ainda em recuperação, em casa,
Todos foram para o culto, eu fiquei sozinho e fui visitado pelo anjo da morte. Eu sempre falo o seguinte, que pelo menos comigo, o anjo da morte não era nada horrendo, ao contrário, era elegantérrimo, bonito e bem afeiçoado e tal. Mas quando se aproximou, eu senti isso, senti a morte. E eu disse para ele o seguinte, olha, está escrito, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra e tudo o que faças seja bem sucedido. Então, é aquelas coisas, aquelas loucuras de fé que a gente faz, né? Que eu disse, eu te desafio, corre o mundo inteiro e veja um homem que tem honrado mais pai e mãe do que eu. Eu honrei meus pais, eu honrei meus avós, eu honrei minha liderança, eu honro os idosos, eu continuo honrando, depois da morte eu sigo honrando, eu não paro de honrar. Então essa palavra tem que se cumprir na minha vida. Ele abaixou a cabeça, deu meia volta e se foi. Então foi uma experiência que Deus permitiu que eu vivesse, né? Permitiu que eu vivesse ali naquela situação. E eu sei que você tem tido muitas experiências, né? Muitas experiências com anjos, muitas experiências mesmo no sobrenatural. Uma coisa que as pessoas não sabem é que o Coraiola, ele, digamos o seguinte, ele não é dado muito não que não saiba, não dado muito aos idiomas, mas ele fala português às vezes. Eu testemunhei isso, testemunhei em Israel, né? Você falando e a pessoa falando em inglês e ela te entendendo. Que Deus faz, eu não tenho ideia. Esse foi um dom que Deus me deu, né? Eu viajo as nações todas, não falo inglês, mas falo em português. E na maioria das vezes as pessoas me entendem, me respondem na sua língua e eu entendo em português. Até o Lamartine, o nosso amigo Lamartine, ficou de boca aberta, sim, vendo eu falando com árabe, com esse, com aquele, tudo em português. E ele me disse, mas como pode, Coraiola? Como? Eu sei, parece que é 6 a 8 línguas e você não fala nada e todos te entendem e você entende o que eles falam. A Marili, quando eu morei em Israel, dizia, mas como que você quer que o cara te entenda você perguntando em português? Eu digo, quer ver? Quer ver? Eu perguntava na feira, em algum lugar, em português. Como se chama isso? Ou qual é o preço? Tal, coisa parecida e tal. E o cara me respondia. É algo que Deus me deu esse dom. Não, mas eu sei o que acontece. Uma experiência dessa daí na Samaria, que hoje é território palestino, né? Eu estava com 2 missionários no carro e uma delas americana. E eu nem me liguei quando eu convidei ela. Inclusive no meu canal do YouTube, quando eu vou no Monte das Bênçãos, ela canta em hebraico, coisa mais linda, as bênçãos que estão na Torá, né, em hebraico. É um momento, eu passei um momento ali sobrenatural. Mas eu nem me liguei que ela era americana e eu estava em território palestino. Quando eu desço o monte, eu falei para ela, ó, você não me abre a boca, daí que eu fui me ligar. Só deixa nós, em português, falar. E daí eu parei numa daquelas locais de doce árabes para saber onde tinha um restaurante para a gente almoçar, né? E eu entro como eu entro aqui no Brasil. E você me conhece bem. É verdade, é verdade. Vou entrando e acabou, e já vou perguntando. E entrei perguntando, por favor, onde tem um restaurante, não sei o quê, não sei o quê. O cara disse em árabe, você é brasileiro? E daí começou a falar comigo em árabe e eu em português. Resultado, eu saí com doce árabe lá de dentro e um cafezinho que eu trouxe para lá, presente do árabe para ela. Eu tive uma outra experiência dessa, foi em Hebrom. Eu queria ir na tumba, né, no
no túmulo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sim. E Deus me levou de uma maneira sobrenatural. E quando eu cheguei debaixo em Manre, né? Debaixo dos carvalhos de Manre, o árabe chegou para mim e disse, em árabe, aqui Sara bebê. Eu disse, caramba, diga que foi aqui que Sara teve Isaac. Ele disse, aqui Sara bebê. Eu falei para Marili, caramba, nós estamos aonde nasceram as nações através de Abraão. Então foram momentos sobrenaturais que eu vivi em Israel, e eu fui em lugares como esse que turismo não vai, caravana nenhuma vai. Você teve naquela caverna de Adulão, né? Também tive na caverna de Adulão. Que é um lugar que normalmente as pessoas não vão, né? Normalmente eles levam numa outra caverna que não é a verdadeira de Adulão, né? Não é verdadeira, é isso mesmo. No Parque de Adulão, que é fronteira com o território palestino. Nós tivemos lá, né? Agora, é um lugar distante. Luiz, se você me permitir, nessa pandemia, eu decidi fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Um seminário de Ministério dos Anjos. Já que nós estamos falando dos anjos, certo. Eu decidi. Então, aqueles que estão nos ouvindo, se quiserem fazer esse seminário do Ministério dos Anjos, que para mim foi um divisor de águas no meu ministério, depois que eu comecei a trabalhar com os anjos, comecei a ter o conhecimento, porque a gente faz tudo empiricamente. Mas depois que eu aprendi como a gente trabalha com os anjos, tudo modificou no meu ministério e o sobrenatural é muito maior. Então, se alguém que está nos ouvindo quiser fazer, as vagas já estão quase terminando, porque eu já fiz várias lives, teve muita inscrição. Então, você pode mandar um WhatsApp para mim, 63 98111 8945, 63 98111 8945. Eu te mando todas as explicações, valor, tudo desse seminário. E esse seminário começa dia 5 de junho. Então, se você quiser se aprofundar mais no Ministério dos Anjos, esse seminário, Luiz, não é onde eu vou encarar o assunto teologicamente. Eu vou trazer as pessoas para uma realidade de vida pessoal, para o ministério diaconal dos anjos. Que as pessoas quase não... O serviço dos anjos. O quantos anjos nos ajudam no dia a dia, ajuda a igreja, implantação de reino e etc. Agora, essa parte teológica, Coral, eu me lembro de ter escutado, que para mim é uma das referências teológicas para a minha vida, o Dr. Russell Shedd, falando sobre anjos. O melhor referencial de anjos que eu conheço, Russell Shedd. Eu nunca vi, eu sei que tem, por exemplo, um livro que eu também li, que é do Billy Graham, muito bom, mas a aula que o Dr. Russell Shedd deu sobre anjos, se alguém encontrar na internet e tudo mais, vale a pena. Porque realmente, como você disse, é o melhor referencial que existe, é completamente bíblico, não sai 1 milímetro das Sagradas Escrituras, que eu gosto muito de uma frase de, se eu não me engano, John Piper, que ele diz o seguinte: não sou eu ou qualquer outro pregador que tem autoridade. Quem tem autoridade é a Bíblia. Então, se eu não falo a Bíblia, você não precisa nem me levar em conta. Não tem autoridade nenhuma. Pode ter o maior conhecimento, pode ter a maior experiência, pode ter tudo, mas é a Bíblia que tem autoridade. E eu sei que você um dia conversou comigo, né?
Nós, acho que na escola do sobrenatural, você tinha passado por umas experiências fortes, e eu disse, se eu não me engano, eu até recomendei, eu disse, procura o material do Dr. Russell Shedd. Você, quando leu, quando viu, você disse, meu Deus, é isso O mesmo. Russell Então, Shedd, é muito o legal. Russell Shedd, ele não é batista quando ele fala de anjo. É uma coisa de louco. Eu nunca É uma vi coisa de louco. o que ele É fala uma coisa dos de louco. anjos. A parte teórica de anjos que hoje eu ministro, eu aprendi com o Russell Shedd, Que assistindo, bom. assistindo o vídeo que ele fala sobre anjos. Porque ele é a maior, vamos dizer assim, ele sai do normal para explicar sobre anjos. Agora, É verdade. Aloísio, eu tive um momento significativo em Israel nesse ano sabático que eu passei lá. Sim. Eu disse para o Senhor o seguinte: eu não posso sair daqui, Senhor, sem te adorar com um jejum de 40 dias. E eu quero falar para vocês que estão nos assistindo, para a Luísa eu não preciso falar, mas para vocês eu vou falar. Quando eu falo jejum de 40 dias, é jejum 40 dias sem comer nada. Porque as pessoas ficam, às vezes, me questionam, mas o senhor comia depois das 18 e tal? Não, gente, é 40 dias só na água. Como era Israel, estava muito frio, eu tomava um chá para dar uma esquentada, mas eu não comia absolutamente nada. E eu fiz o jejum de 40 dias, e o problema do jejum não é o jejum. As pessoas pensam que vão sentir fome no jejum. Fome é o que a gente não sente. O mais difícil é passar o tempo, porque você vai ver que a tua vida ela é feita de recreio em recreio. Você acorda, toma café, daí faz um lanchinho, daí você almoça, daí toma café, daí faz outro lanchinho, daí antes de dormir come. Então, a nossa vida ela é recheada de recreios para comer. E quando você não tem os recreios, que você passa 24 horas sem comer nada, aí é que você realmente entra numa dependência de Deus. Aí o jejum é a ferramenta mais tremenda para o domínio próprio. Não conheço outro igual. Resultado. E você sabe que esses dias eu tive que usar o domínio próprio porque 3 assaltantes vieram me assaltar, né? Eu tive que ter domínio na situação que você precisa ver. E teve um livramento tremendo. Daí eu fiz o jejum, voltando para Israel. Fiz o jejum de 40 dias. No último dia, Luiz, uma família que a gente fez amizade da Embaixada do Brasil, lá em Israel, foram jantar com a gente. E a mulher, a senhora, chega para mim e diz assim: Apóstolo Coraiola, eu nunca tinha visto alguém fazer um jejum de 40 dias. Mas agora eu vi, porque eu vi nesses 40 dias o senhor em jejum. E eu queria lhe pedir uma oração. Eu digo, pode pedir. As minhas filhas nasceram gêmeas. E uma comprimiu a outra no útero antes do nascimento. E a Jéssica teve um problema no céu da boca que o osso dela não desenvolveu. E os médicos falaram que ela tinha que esperar até os 15 anos. E nos 15 anos ela faria 2 cirurgias. Uma de enxerto de osso e a outra de plástica para tudo voltar ao normal. O senhor podia orar pela cirurgia dela, para que os médicos sejam usados por Deus? E aí está a diferença do jejum, Aloysio. Quando você acaba um jejum de 40 dias, você acabou de vencer a morte. Imagina, uma pessoa que venceu a morte, ela vai orar por cirurgia? É óbvio que não. Eu olhei para a menina e comecei a falar com o osso dela. Osso. Aonde não existe, exista agora. Eu te trago a existência agora, osso, em nome de Jesus.
fiz a oração, declarei a cura dela. Quando foi em março, na época da cirurgia, a mãe dela me ligou e disse que os médicos, ela foi para São Paulo para fazer a cirurgia, os médicos disseram, não, nós não vamos fazer a cirurgia. E daí ela disse, mas por quê? Ele disse, ó, não tenho explicação nenhuma, porque há 6 meses atrás eu examinei ela, tiramos todas as radiografias, tudo. Eu só quero te falar que aonde não existia osso, hoje está o osso ali e não precisa fazer nem a plástica. Então foi uma experiência, por causa do jejum que eu tive em Israel, sobrenatural. Um osso veio à existência e não existia. Então, a lei dos 2 altares é algo que eu levei 20 anos para escrever por um motivo. Porque não é apenas uma teoria, é um estilo de vida. Quem começar a pautar a sua vida na intimidade, uma vida de jejum e uma vida de fé, ele vai viver em outra dimensão e o mínimo que pode acontecer é ele viver o sobrenatural de Deus. Amém. Amém mesmo. Eu sei que você passou um ano lá, né? Um ano inteiro, e existia um desafio, porque você, estando à frente da igreja, muitas das coisas vêm pelos seminários que você dá no Brasil inteiro e tudo mais, que é o que? O sustento para a vida, né? E você ficou um ano lá, e, para a glória de Deus, a pergunta é, faltou alguma coisa? Aloísio, o Luciano Subirá me deu 1000 livros para eu vender a preço de custo para levantar a verba inicial para eu ir para Israel. Porque Sim. eu não teria ganho nenhum. Eu não sou assalariado, não ganho salário de nada, eu vivo das ofertas, como muitas pessoas vivem do ministério só de oferta. E ele me deu esse benefício, esses 1000 livros, para eu ter o início de Israel para passar um ano. Então eu cheguei com $4.500. Para alugar o apartamento, que não vai dar tempo de explicar como que esse apartamento surgiu na nossa vida, teríamos que fazer uma outra live, porque aqui é uma história tremenda e sobrenatural. Mas a gente depois faz uma só sobre Israel. Isso. Que vai ser legal. E daí, o que acontecia durante o mês? Eu pegava o meu cartão do Banco do Brasil, descia do 14º andar ao térreo, que tinha um Banco de Israel, punha ele na máquina, pedia o saldo. E todas as vezes que eu pedia o saldo, tinha exatamente o que eu precisava para Glória a Deus. que eu tinha que fazer. Minha casa no Brasil, com 2 filhos na faculdade paga, financiamento de 3 carros, energia, internet, etc., nunca pagou uma conta atrasada. E eu e a Marili em Israel nunca pagamos nada atrasado e ainda fomos para 10 nações diferentes, com tudo pago pelo Senhor e nunca nos faltou nada. Ou seja, a melhor coisa é depender de Deus. Eu aprendi a viver a recompensa. Eu me lembro de uma vez que digamos, que você estava ainda no processo de treinamento de Deus, naquele carrinho, se não me engano, um Corsa. Não, era um Fiat vermelho. Era um Fiat vermelho? Que ficava na reserva. E eu dizia para você, não, para aí para eu encher o tanque. Você disse, para quê? Deus vai multiplicar a gasolina. Aí subi e ia até um quarto. E assim foi o tempo inteiro. A gente falando assim, talvez tenha pessoas que acham que coisa esquisita, que gente maluca. Realmente as coisas de Deus, como disse, são loucura. Né? Eu nunca vivi, Aloísio, eu nunca vivi o sobrenatural na teoria. Eu sempre vivi o sobrenatural na prática.
Então, uma das coisas foi essa gasolina aí, que inclusive você e o Hugo diziam, para no posto que a gente abastece. Eu dizia, não, gente, Exatamente. não, deixa a coisa acontecer. E realmente a gasolina ia se multiplicando e a luzinha vermelha acesa e nós andamos 4 dias de carro. 4 dias, foi verdade, foi verdade. Eu dou testemunho aqui. Corolla, nós vamos estar terminando essa live, eu quero te agradecer e pedir para você fazer uma oração abençoando todas as pessoas. A gente tem 4 minutos ainda, abençoando a todos que nos estão agora prestigiando, né? E mais uma vez, depois nós vamos marcar outra live para tratar só Israel. Só o testemunho de Israel. Aí nós vamos falar das viagens e tudo, das experiências, tudo. Faz uma oração, por favor. Senhor e Pai maravilhoso, toda honra, toda glória, todo louvor é para Ti. Senhor, o Aloysio é um amigo precioso de muitos anos, 20 anos, mais de 20 anos. E eu sei que com essas lives que ele está fazendo, é para alcançar pessoas através Amém. de vários assuntos. Mas hoje tivemos a oportunidade de falar do Teu sobrenatural nas nossas vidas. Pois nós queremos, Senhor, que todas as pessoas que terão acesso a essa live sejam impactadas pelo Teu sobrenatural. Tenham experiências tão tremendas e tão poderosas como nós já tivemos. Amém. E vamos ter muito mais. Por isso, Senhor, Amém. seja agora aberto um canal de unção sobre cada vida que está ligado com a gente, com aqueles que vão assistir depois essa live, que haja um despertamento, um avivamento e um derramar da Tua unção. Que as pessoas não tenham uma vida de religiosidade, mas elas possam ter uma vida verdadeiramente no altar secreto, de jejum, de fé. Amém. Que elas possam ver o Teu sobrenatural acontecendo na vida delas. Que elas possam ver como nós temos visto osso crescer, câncer desaparecer, mortos ressuscitarem, enfim, tantas outras coisas acontecerem. Eu te peço, haja poderosamente em cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. E Corolla, mais uma vez, obrigado, hein? Aloysio, um dos motivos que a Casa do Sobrenatural é Casa do Sobrenatural é porque naquele lugar muitas pessoas já ressuscitaram. Amém, amém. Literalmente, não é ressuscitar da morte espiritual, de morte mesmo. Não, eu sei, eu sei. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Olha, um grande abraço aí para Marili, né? Desfrutem da sua quarentena. A Marili está passando momentos difíceis. Ela gosta tanto aí da praia, né? Desfrutem da sua quarentena. Então, um beijo grande aí. E depois a gente marca. E também vou marcar com a Marili, tá bom? Tá bom. Tá então, bom. até o dela falar sobre a experiência do Lágrimas que Curam seria algo extraordinário. Sim. Extraordinário mesmo. Vamos marcar depois. Um grande abraço, tá? Um abração por ela. Shalom, shalom. Shalom. Nós queremos agradecer a todos que participaram desse debate-papo e esperar que possam estar no próximo debate-papo conosco, que será sexta-feira com a missionária Edmeia Williams. Mais uma vez, expondo a palavra de Deus e edificando as nossas vidas. Que Deus os abençoe e até a próxima vez. Aqui se despede Pastor Aloysio, desejando as mais ricas graças e bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.